O governo brasileiro avalia que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro não vai afetar as negociações tarifárias com os Estados Unidos. O presidente norte-americano, Donald Trump, retirou na quinta-feira a sobretaxa de 40% de mais de 200 itens brasileiros. Entre eles, carne bovina, café e suco de laranja. Mas 22% dos produtos ainda seguem com tarifa extra. Vamos entender as expectativas e próximos passos com o Nelson Rocha, ele que é diretor da CISBRA, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal Times, exclusivo CNBC. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Eric. Prazer estar falando de novo com vocês da Times CNBC. Enfim, aqui pronto para trocar um pouco de ideias aí sobre essas idas e vindas, né, do presidente Trump. Acho que houve um alívio, né, para a maior parte dos exportadores brasileiros, mas ainda a gente tem aqueles 22% de produtos, né, que são afetados ainda por essa sobretaxa do tarifaço de Donald Trump. Existe a expectativa de que também esses setores que continuam com essas tarifas, eles sejam beneficiados, que as negociações continuem para que pelo menos minimize essas alíquotas? Sim, é natural que isso ocorra, né? Eu, aliás, tinha dado uma entrevista aqui para vocês logo quando saiu o tarifaço e tinha dito já sobre isso, né? Era uma questão de tempo para que nós pudéssemos ter os ajustes a serem feitos. E o que ocorreria, né, nos Estados Unidos, sobretudo, por conta da pressão sobre o governo americano, por conta da inflação que subiria nos Estados Unidos, como ele fez para vários países, né? E no caso brasileiro, por exemplo, só para citar, o café que foi retirado agora, 30% do consumo vem do Brasil. Então, obviamente que isso ocorreria. Agora, a expectativa é que nós tenhamos mais à frente a negociação para os demais produtos também. E até alguns produtos, Eric, que chegaram a ter uma redução da sobretaxa, né, que é o caso das aeronaves, por exemplo, que acabou reduzindo para 10%, e enquanto agora café, carne e outros acabaram sendo zeradas essa sobretaxa. Então, nossa expectativa é que nos próximos dias, nos próximos meses, nós tenhamos aí a renegociação também dos outros 22%, né, como você citou aqui. Eu acho que dos setores que acabaram ficando, o que mais é impactado no Brasil é a questão do calçado, né? Porque tem um grande nível de exportação para os Estados Unidos. E eu acho que também do pescado, né? O pescado foi um dos setores mais afetados, né, Nelson? Inclusive pedindo... Sim, pescado também, é verdade. Pescado também, né? Que o pescado, inclusive, está pedindo aí uma negociação mais rápido possível. O setor chegou a pedir um crédito emergencial de 900 milhões de reais ao governo, porque também tinha um mercado fechado na Europa. Enfim, é um setor que é um pouco mais diminuto em relação à carne bovina, né? Até o de café, e estava com muita dificuldade de alcançar outros players. Mas, Nelson, eu vou passar agora a pergunta para a nossa analista, Mariana Almeida, que também participa deste nosso bate-papo. Por favor, Mariana. Olá, Nelson. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Queria exatamente puxar um pouco esse fio dos diferentes segmentos e aí um pouco as técnicas de negociação em relação aos diferentes segmentos. Por quê? Porque do ponto de vista econômico, lá no começo do tarifaço, ele não fazia nenhum sentido em geral, porque tem, enfim, parcerias econômicas estabelecidas, importadores que conhecem os exportadores aqui de relação de longa data, veio por uma questão política, portanto, a parte dessa lógica, e agora ela vai saindo, mas vai saindo aos poucos, e a negociação muito motivada pela pressão interna também lá nos Estados Unidos. E aí a parte da inflação e dos produtos que eram mais sem sentido para os Estados Unidos veio primeiro, né? Então é isso, o café não faz nenhum sentido, o Brasil participa muito fortemente lá, sobe o preço. A carne, ela compõe de maneira importante também. Mas e os outros setores que ainda não entraram? Será que se eles não tiverem tanta pressão do ponto de vista interno, com possibilidade de substituição maior, que esses dois setores que vocês comentaram têm isso, né? Eles conseguem importar de outros países com maior facilidade. Isso pode atrasar? Como é que vocês estão enxergando o ritmo e a motivação para a continuidade das negociações?
Primeiro entender o que motivou, né, essa mudança. Claro que tem parte a própria negociação, o Brasil foi muito paciente, muito hábil até na negociação, então, obviamente, que isso tem um aspecto importante na revisão dessa dessa sobretaxa para o Brasil. Mas tem alguns aspectos internos, como você citou, Mariana, que eu acho que foram fundamentais, né? Primeiro, é a questão da pressão inflacionária, especialmente para esses produtos que têm um peso maior na economia americana. Mas tem outros aspectos, né? Tem um aspecto, por exemplo, no próprio judiciário americano, que está sendo questionado na Suprema Corte, a questão do tarifaço, segundo a alegação de que seria uma emergência econômica, né? O que não se justifica, haja vista que o Brasil tem um déficit comercial com os americanos. Então, não se sustenta isso. Então, existe uma possibilidade muito grande do governo americano, né, do presidente Trump, de perder na Suprema Corte. Essa é a primeira coisa. A segunda é como isso, e aí, obviamente, está relacionada à questão dos preços nos Estados Unidos, né? Mas uma recente derrota americana, né, dos republicanos, né, em New Jersey, por exemplo, na Califórnia, e também a eleição do ano que vem. Então, como é que vai ser enfrentado se continua essa pressão inflacionária? É claro que produtos que afetam menos podem ter menos problema, mas, obviamente, também essa questão do judiciário podem ter sido determinantes para uma revisão de posicionamento, né? Eu não acredito, e tive a oportunidade já de dizer isso aqui para vocês numa outra entrevista, de que tenha sido motivações políticas, né? O presidente Trump, ele sempre utiliza de mecanismos, né, para fazer negociação, tipo assim, deixa eu botar um bode na sala para negociar, né? Então, essa questão, e até o governo hoje brasileiro se manifestou com relação a isso, acha que não vai atrapalhar, eu acho que foi só um instrumento que ele usou, haja vista que tinha problema da política interna brasileira, e aproveitou para colocar isso na mesa de negociações para ver se conseguiria pressionar. Eu acho o presidente Trump um jogador, né? Ele tem estratégias, mas é um jogador e sempre se utiliza dos melhores recursos para poder obter um resultado melhor. O que eu não sei por que não perceberam, é que, obviamente, que isso teria impacto na inflação americana com consequências políticas. Ô Nelson, esse recuo de Donald Trump em relação às tarifas aos produtos brasileiros coloca um selo, nem que ele seja pequeno, na relação de que ele poderia estar assumindo que a política tarifária não caminhou como ele gostaria, porque os efeitos foram piores internamente do que globalmente? Sim, é claro que isso é nítido, isso está sendo percebido pela sociedade americana, sem sombra de dúvida. Daí, ao presidente Trump reconhecer isso, a meu juízo, impossível, porque ele não tem esse perfil, né? Ele vai e volta, mas nunca reconhece que teve um erro. O que ele tentou passar nessa carta que ele encaminhou, dizendo que acabou acontecendo negociações, as negociações avançaram, dá uma percepção de que ele conseguiu atingir o objetivo e negociar alguma coisa, né? A gente também tem que ver o que está por trás disso tudo, que não é simplesmente a questão da tarifa, né? Os americanos têm um interesse muito grande nas terras raras, né? O Brasil é o segundo produtor mundial, então, obviamente que... um produtor, não, desculpa, com reservas, né? Então, obviamente que tem alguma negociação também que ele deve estar pensando por trás, e obviamente que essas negociações não vêm à tona, não vêm a público, mas alguma estratégia eles devem estar pensando para poder negociar dessa forma. Reconhecimento da parte dele, eu não acredito, mas obviamente que o reflexo sobre a inflação americana e sobre a pressão dos preços, ela é nítida, né, e bem percebida pela população americana.
Nelson Rocha, queria muito agradecer a sua participação aqui no Jornal Times Brasil exclusivo CNBC. Um grande abraço para você, uma ótima noite, bom final de semana. Boa noite para vocês também. Muito obrigado e até a próxima. Até, tchau, tchau.